Bem, pessoal, um bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada para quem está assistindo aí esse conteúdo. Aqui é o canal Teolitérias, essa aula aqui é especificamente ligada à pintura e à semiótica. Estou gravando hoje, 28 de setembro de 2021. E a gente vai tentar aplicar algumas ferramentas da semiótica dentro da pintura, mas de uma maneira diferente, tentando perceber a evolução da pintura dentro do eixo histórico, né, dentro do trilho histórico, a partir da virada do século XVIII para o século XIX e do século XIX para o século XX. Essas curvas da história, o quanto que a gente pode aplicar a semiótica para identificar essa tentativa de sair da figurativização absoluta para a figurativização estilizada e virando a curva do abstracionismo, chegando aí em experimentos pictóricos ligados ao simbolismo, ligados à modernidade, na curva de 1900. Então vamos tratar um pouquinho disso, semiótica, pintura, modernidade, simbolismo, e aí vai, figurativismo, abstracionismo, bora, gira a vinheta, vamos discutir isso aí. Acho que a primeira premissa importante é que a pintura, a tese principal desse vídeo é que a pintura ela passa por um processo de ruptura com a figurativização rumo ao abstrato. Quando você abandona a figura, você sai do campo tranquilo de interpretação, porque você tem o código natural. Na maioria das vezes o código é natural, ou seja, você tem uma pedra, você tem um ser humano, você tem uma fruta, você tem um jardim. Então é um código compartilhado com todo mundo, é um código língua, um código coletivo. E aí quando você sai do figurativo, você começa a ter um campo, começa a haver um campo minado, né? Essa transição do figurativo não foi rápida, não foi uma ruptura assim automática, ela veio passando por processos. Eu não vou aqui fazer uma aula de história da arte, mas perceber detalhes da semiótica, como a gente pode perceber isso, processo de iconização. A gente tem um processo de iconização, que é a saída do símbolo, né, para o ícone, e claro que passando pelo índice. Então quando a gente sai do símbolo propriamente dito, reconhecido, legitimado, né, suas duas leis mais importantes, ser reconhecido e ser legitimado, a gente obviamente vai transigindo aí rumo a um elemento indicial, a coisa que talvez não é coisa, a coisa que dá dúvida, a ambiguidade, né? Aquele se n'est pas na pipe, né? Isso não é um cachimbo, na verdade, isso é um signo de um cachimbo, né? E pode não ser um cachimbo, dependendo do uso que você queira fazer. A ideia da cobra que engoliu o elefante, do chapéu, é muito legal para a gente perceber essa questão do índice, né? E aí é claro que a gente tem a iconização. Então quando a gente vai para a iconização, a gente está trabalhando um outro eixo, um eixo mais resetado, mais exaurido, mais simples. Então esse processo de sair do simbólico cada vez mais realista e não do ponto de vista naturalista, na verdade, né? E ele vai vindo para o realismo, na verdade, quando a gente coloca impressão, né? E vocês vão perceber no computador, eu vou mostrar um pouquinho dessa evolução. Então a teoria que a gente vai ver agora no computador é justamente esse movimento do símbolo para o ícone, né? Dentro da semiótica. Eu saio do símbolo reconhecido, né? Com seus dois pilares, que é legitimado, ou seja, ele é irreconhecido, né? A lei da generalidade, todo mundo conhece, e a lei da legitimidade, né? Por fato de todo mundo reconhecer, né? Ele está ali como legítimo. E aí é claro que a gente vai passando pelo índice e pelo ícone, a gente vai vendo isso na projeção das pinturas, que eu vou colocar ali no computador para vocês entenderem um pouquinho. Bem, pessoal, a gente tem aqui a excelência do René Magritte, ou René Magritte, com seu Ceci n'est pas na pipe, que é justamente, né, isto não é um cachimbo, que de maneira magistral ele vai representar a ambiguidade do signo,
O que você olha não é o cachimbo realmente, o cachimbo está junto a ti, é o objeto, que em semiótica a gente chamaria de objeto dinâmico. O cachimbo em si, se eu pudesse pegar o cachimbo agora. Mas o que vocês estão vendo é a representação do cachimbo. Então isso não é o cachimbo, é a representação do cachimbo. Então a pintura ela é um signo, ela é colocada como um signo. Então aqui a gente tem um signo indicial forte, né? Onde ele se coloca na posição realmente de signo. Ele não é o cachimbo, mas ele é, na verdade, o objeto imediato. Ele é o signo. O signo automaticamente ele se compõe, né? A sua parte do signo de representatividade a gente chama de objeto imediato. O cachimbo verdadeiro, o cachimbo em si, o objeto cachimbo, a gente vai chamar de objeto dinâmico. Então aqui a gente já traz essa questão essa primeira problematização em relação à imagem. Então, se a gente pegar aqui, principalmente, a brincadeira do Pequeno Príncipe, a gente começa a ver. Se você olha essa imagem aqui isoladamente, então você fala assim: ah, isso aqui é o chapéu. A eterna brincadeira do Pequeno Príncipe. Mas aí, você, por um caráter indicial, ou seja, o índice ele tem uma característica em relação ao símbolo, que é a relação da dúvida, porque ele é a coisa. Tá? Ele é um objeto dinâmico, mas como ele é um objeto imediato duvidoso, ele também pode ser uma cobra que comeu um elefante. Então, essa ambiguidade que vocês estão vendo aqui, esse caráter duplo de ser um cachimbo ou de ser um elefante que comeu, de ser uma cobra que comeu um elefante, esse é um caráter típico do índice. Né? E não do símbolo. O símbolo não resta dúvida. Ele é legítimo. O índice, sim, ele é uma coisa. Então, por ser uma coisa, ele já traz em si dúvida do que seja aquela coisa. É natural que dentro da modernidade a gente vai encontrar uma fluidez, desde a partir da segunda metade do século XIX, ali, a partir de 1850, a gente acrescenta na arte visual um elemento subjetivo vindo já desse novo homem, esse novo homem não clássico. A gente tinha um homem clássico, um homem verdade, né? Um homem que tentava se fixar em um ponto, né? em uma coluna temporal, em uma coluna de certeza. E é esse homem que foi sofrido aí pelo barroco, que foi justamente essa tensão, e ele tentou se consolidar como um homem clássico. Ele começa a ser um homem, admitir dentro dele as suas próprias culpas, ele passa a ser um homem subjetivo, e aí a gente tem um romantismo para provar um pouco isso, né? Ele se coloca já como um ser sensitivo, como um ser sensível, e dentro do simbolismo, quando a gente vem no simbolismo, aí automaticamente a gente pega realmente o momento das incertezas absolutas, da certeza da vida e da certeza da própria morte. Como eu sempre digo, o romântico ele tem a certeza que a morte é boa. E o simbolista ele não tem essa certeza, ele não conhece os segredos ocultos da morte. Ele é decadentista, mas ele não tem a certeza da morte. Então ele olha a morte, ele encara a morte como algo doloroso, algo inevitável, mas não com aquele sabor romântico da idealização da morte. É óbvio que o simbolismo ele vai ter esse viés. Só que esse homem simbolista ele é um homem conectado ao mundo, e por ser conectado ao mundo ele está em diálogo com a pintura. Então a literatura se aproxima muito da pintura, ela sempre esteve próxima, mas principalmente no século XIX a gente tem uma grande aproximação aí da pintura com a literatura. E aí esse homem que vai se decompondo do ponto de vista das certezas, e ele vai sendo concentrado por dúvidas, na verdade ele opta pelo lado negativo, no caso do simbolismo, nessa virada apocalíptica de 1900, né, de 1800 para 1900, essa virada aí, a era vitoriana, a França. Então isso mexe muito com a cabeça e mexe muito com a pintura. Então é o desfacelar do homem, o homem ele vai se desfacelando, né? Esse é o ser, é o actante que a gente está discutindo aqui, em confronto com essas forças. É claro que aí depois ele vai... E a pintura ela vai refletir um pouco isso, essa subjetividade, e ela vai refletir também a incerteza. E essa incerteza ela é refletida no abstracionismo.
Então, se a figura ela representa a certeza, né, ela está ligada à certeza, o abstrato ele vai representar esse homem em dúvida, né, esse homem com necessidades de repensar, de reconfigurar o mundo que conhece. Aquelas certezas já não são mais válidas, né, aquelas certezas já não são mais encaradas tanto certo como poderiam ser. E aí é claro que a arte vai se tornando abstrata, né, primeiro porque ele começa a questionar o próprio suporte, o signo, né? Se a gente for ver do ponto de vista semiótico, a gente tem um questionamento sobre a unidade do signo. Que vocês veja, esse questionar o signo, ele passa a ser índice, porque por mais que o índice traga todos os elementos, olhando para o lado do signo, de representar o seu objeto dinâmico, ele é um objeto imediato, na verdade ele traz para si dúvidas sobre a sua própria existência. Então ela é uma discussão ontológica. Então, como foi colocado aí, é o chapéu ou é uma cobra que engoliu um elefante? Né? É um cachimbo ou é a representação do cachimbo que é uma coisa ou que é outra? Então essa dúvida aí, ela vai avançando rumo à pintura. Então você vai abandonando as certezas da figura, né? Você começa primeiro no momento realista, onde você pega a tela naturalista, pega a tela natural e vai pincelando com subjetividade, com impressão, sensações, né? Sensações, sensitividade, caráter subjetivo. Então você vai pincelando essa tela com isso, até você ir realmente abandonando totalmente a figura. O Cézanne foi muito importante nesse processo de praticamente abandono do figurativo. Vão ali no computador que a gente continua acompanhando pelo computador. Então, a discussão de você olhar o primeiro momento interessante, quando a gente pensa no mundo pictórico, e se a gente pegar aqui alguém realmente naturalista, alguém realmente forte, a gente pegar o Caravaggio, por exemplo, então a gente vai pegar aqui, ó, Davi e Golias, do Caravaggio, né? Então a gente tem aqui uma obra extremamente detalhista, uma obra, eu vou chamar aqui semioticamente de uma obra natural, porque ela vai revelar realmente a natureza como ela é. Então é uma obra facilmente compartilhada, facilmente inteligível. Todo mundo vai entender aqui a temática dela, a figurativização dela, né? A temática dela é justamente retratar um episódio bíblico, né? De Davi e Golias, do pequeno que mata o forte, do pequenininho que se supera. Mas ao mesmo tempo a figurativização, uma figurativização detalhista, natural, uma busca de compartilhar o que é natural, a língua, né? A busca de compartilhar um código que você aí do lado entenda, né? A busca de que seja inteligível para qualquer pessoa, que seja inteligível para todos, né? Essa que é a grande sacada aqui de um Caravaggio, por exemplo, né? A gente poderia pegar aqui também. A gente tem outra, né? A tematização do Davi. Então são obras detalhistas, naturais, de certo modo, do ponto de vista da semiótica, né? Porque são língua, né? É língua. Todo mundo, onde eu colocar essa tela, ela vai ser reconhecida e ela vai ser inteligível do ponto de vista figurativo. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou pegar no Caravaggio aqui para a gente poder entender essa naturalização. Então nós não estamos falando aqui de uma figura como o cachimbo, ela é como um cachimbo, mas ela não é como o chapéu do Pequeno Príncipe. Porque aqui a gente tem é fixo, né? Esse homem clássico, esse homem de verdade, esse homem real, né? Em seus detalhes fisionômicos, em seus detalhes naturais, né? O que torna isso aqui um signo natural. Mas aí quando você começa a avançar e você começa a abandonar um pouquinho, e a gente vai para as pinturas impressionistas, a gente vai buscar nas figuras impressionistas, então a gente vai começar a perceber, aqui eu vou pegar o Monet, esse Monet aqui, está um pouquinho ruim, mas dá para perceber aqui uma possível figura de barquinho, né? Uma figura de mar, um sol, um reflexo de pôr do sol. Aqui a gente já começa a fazer aquilo, esse homem subjetivo, né? Esse homem que abandona o homem verdade, o homem eterno, clássico, né? Ou que tenta ser, e ele vai ir para o homem sentimento, para o homem sensação, para o homem impressão, para o homem que acredita, olha, eu acho que eu vi aquilo, mas eu acho que aquilo me deixou triste. Então esse homem impressão, ele é refletido aqui na pintura
impressionista, que vai pegar essa naturalização. Então você tem um Degas, por exemplo, que eu acho muito legal, né? Então o Degas ele vai além da naturalização, ele vai além do signo semiótico natural, e aí ele vai inserir aqui dentro uma problematização semântica, né? Nas fisionomias, nas sombras, né? E aí isso reflete na forma de pintar, né? Essa decadência, essa tristeza, ela vai ser refletida, plasmada, né? Ela vai ser consubstancializada, né? No traço da pintura. Então, o traço da pintura vai refletir essa impressão, ele vai copiar a impressão, né? A impressão de tristeza, a impressão de decadência, a impressão de melancolia, que é plasmada, né, no traço do pintor, onde ele vai aqui, de maneira fluida, ele vai dar esse elemento de derretimento, né? Essa espécie de ideia de derretimento da figura. Já é um ensaio à abstração, né? Aqui a gente já começa a ensaiar, né? Claro, a gente não está falando de abstrato, aqui a gente ainda tem o figurativo. Você está vendo uma mulher, você está vendo um homem, você está tendo uma garrafa, né? Aqui o copo, você está num bar, então você tem a figurativização aqui. É inegável que isso aqui é uma figura, é óbvio e claro. Mas você já começa a ensaiar, né, uma tendência aí à desfragmentação do abstrato. São primeiros momentos, porque o homem ele vai ficando sem sustentação, o homem ele vai perdendo um pouco da sua solidez, né? Então a gente pega aqui, ó, a gente começa a ver as cenas naturais, né? Ainda é visível as cenas naturais, você já começa a ver dificuldade de contorno, você já começa a ver dificuldade de identificação, né? Um certo paintless, né? Uma pintura mais solta em relação ao natural. Então aqui, e isso é muito importante, você que está assistindo aí, olhando do ponto de vista semiótico, é como se esse quadro estivesse dizendo, olha, eu não sou a realidade. Tá bom? É bem importante isso. Eu não sou a realidade. Eu sou uma representação da realidade. Eu sou um signo. Eu sou um desenho da realidade. Eu não sou a realidade. O impressionismo ele já está querendo trazer isso para a gente, entendeu? Eu não sou a realidade. Eu sou a representação da realidade. Isso não é um cachimbo. Isso é a representação do cachimbo. Então, o impressionismo ele vai mostrando marcas de fazer. Marcas da feitura, marcas do traço, assinatura do homem na representação, assinatura do homem, ou seja, na melancolia, ou seja, no traço. Essas assinaturas do homem, quando o homem se coloca autor, quando existe um sujeito por trás da obra se colocando como autor, a gente pode ver, por exemplo, no Duchamp. Então, se o Duchamp, quando ele fez aqui o urinol, né, tão polêmico aqui do começo do século XX, né? Quando ele se propõe a fazer esse urinol, ele está querendo ele pega a naturalização, o elemento natural, o que seria aqui um índice, porque o signo ele tem um objeto dinâmico perfeito, você olha, você vê, esse aqui é um urinol, mas você fala, bem, tem algo errado. Né? Você para e fala, olha, tem algo errado aqui. Bem, tá aqui o urinol, eu conheço o urinol, mas, poxa, tá no lugar errado. Né? Ele não está aqui nessa moldura como arte. Então, o que está acontecendo? Então, o cachimbo, e aí eu vou mais longe, é o chapéu ou é a cobra engolindo o elefante? Então, essa dúvida, esse caráter ambíguo, esse questionamento do índice, ele já começa essa tendência desse homem que vai questionar o seu futuro, esse homem que vai questionar quem realmente ele é e onde ele está dentro da realidade. E aqui a gente tem a assinatura da obra, de uma maneira interessante, tão próprio da assinatura, 1917, mas a assinatura assim, de usar esse objeto dinâmico como objeto imediato, inverter a situação. Eu pego uma coisa que é real, um objeto, coloco aqui e digo, olha, isso é um signo. E não o que a gente comumente faz, pega um signo e diz que é um objeto. Então isso é bem interessante. E aí a gente vai ter
alguém que é muito importante nesse processo de decomposição rumo ao abstrato, que é o Paul Cézanne. Porque no Paul Cézanne, a gente vai ter o seu processo de evolução muito forte. Aqui, desse processo de dizer, olha, eu sou um signo, eu não sou a realidade. Eu sou pintura, eu não sou mulheres, eu não sou jardins. Eu sou a pintura dos jardins. Né? Eu sou a pintura das mulheres. Então, esse processo de tornar o algo signo, de tornar o algo representatividade. E aí, pessoal, está chovendo aqui na hora que eu estou gravando. Espero que não atrapalhe. E aí eu tenho aqui nitidamente uma tendência à minha assinatura, né? Eu estou mantendo aqui uma assinatura, não dá para perceber aqui nessa textura, né? Nessa ondulação, nesse traço. Então eu deixo a minha assinatura de signo aqui, eu deixo, né? Aqui já desfacela em relação ao todo ser e árvore, né? Então o processo de leitura daqui já começa a ficar mais lá para índice do que para propriamente símbolo, do que para figura. Eu estou decaindo lá, né? De símbolo realmente para índice. Eu estou saindo até que eu estou nessa primeira etapa. É bom aí a gente semioticamente perceber que eu estou saindo lá do símbolo, que repetindo várias vezes aqui, os dois princípios, duas leis do símbolo é ser generalista e ser legítimo. Eu estou saindo dali, né, e estou indo aqui para a dúvida, né, para o índice. É nítido que são mulheres, são pessoas, mas existe um não ser, um ser e um não ser implícito aqui dentro. E o próprio Cézanne ele vai evoluir isso de maneira bem forte, então a gente ainda vai ter aqui essa dicotomia entre esse azul, esse verde, esses tons, já caracterizando uma tendência abstrata, nesse quadro de 1902, muito legal, né? Santa Vitória, aqui também, né? Um Chateau Noir, de 1904. Então ele já vai ensaiando, então percebendo que está desfragmentando, o traço está dando assinatura, ele está caminhando aí rumo ao abstrato. Ele está gradativamente, você que está assistindo aí a nossa aula, gradativamente abandonando, tá? Abandonando o figurativo. Né? Então ele tá. Você ainda vê o figurativo aqui, não é a ruptura total. Você ainda consegue enxergar o figurativo aqui, o que é provavelmente uma montanha, o que são provavelmente uma perspectiva em primeiro plano de árvores, de florestas e vegetações, e ainda a presença da construção, provavelmente arquitetônica aqui. Mas é claro que gradativamente, ainda esse raio-x ainda assinando, né, sobre o signo, ainda é o Paul Cézanne que vai fazer muito forte isso, até que de repente, e não mais do que de repente, a gente vai aí cair, né? Cair de forte mesmo no zero da coisa, né? A gente vai realmente para o Mondrian. Aqui no Mondrian a gente já está virando a curva, a gente já está forte na curva do século XX, na verdade do século XVIII para o século XIX, século XIX para o século XX. A gente já está aqui em 1922, então aí aqui sim, aqui você vem a iconização. Então aqui você abandona o índice, você já não vê o objeto, nem dinâmico nem imediato, reconhecíveis, naturais, você simplesmente vê o básico. Você vê aqui as figuras naturais, mas do ponto de vista de uma outra língua, de um outro código, não um código reconhecido pela língua. A gente começa aqui a ver, por exemplo, o que nós vamos ver aqui reconhecível? A gente vai ter as três cores básicas, o vermelho, o amarelo e o azul. Você vai ter as formas geométricas básicas, com uma forma geométrica aqui explícita, que é esse quadrado e os retângulos, né, com linhas mais grossas, 5 pinches, né, que formando as figuras claras, abertas, naturais, essenciais, a raiz de tudo, a raiz, a semente. Então a gente está falando da iconicidade. Aqui sim, a gente já caiu, mergulhou no ícone. Aqui sim estamos iconizados, perfeitamente iconizados. E é claro que esse processo de iconização, o Pierre Mondrian, quadro de 1921, né, composição em vermelho, amarelo e azul. Então aqui ele já força mais a grade,
né, sempre no primitivismo, sempre lá no supramatismo básico, buscando a essência, né, buscando esse reset, né, esse resetar do símbolo, esse resetar também do índice, e buscando a essência. E aqui sim, esse homem, quando ele entra na modernidade, quando ele entra ali, e aí pipoca as Semanas de Arte Moderna pelo mundo, e a nossa é feita em 1922, mas antes desse processo, a gente teve o impressionismo, a gente teve o dadaísmo, o cubismo, a gente já teve movimentos já para chegar nesse abstrato, onde o homem fala, bem, eu não tenho certeza, eu tenho que experimentar, eu tenho que começar de novo, eu cheguei num beco da criatividade, eu cheguei numa curva da criatividade, eu não sei se tem saída. Ele acha uma saída que é resetar tudo e começar novamente a partir das suas dúvidas, a partir da sua liquidez. Claro que não é como a liquidez de agora, que é muito mais questionadora, a liquidez que a gente vive depois dos anos 70, dos anos 80, que é a liquidez, depois dos anos 80 principalmente, que é a liquidez de falta da história, né? Quando a gente acaba, por exemplo, com a dialética, com as lutas de classe, a gente acaba perdendo um pouco essa essência combativa que o homem tem e ficando mais nulo, mais lousy, né? Mais entediado, mais nada, né? Mais nu, né? Mais niilista, de certo modo. E aqui a gente tem em Mondrian esse resetar muito bacana, como aqui também a composição número 10. Também buscando as cores básicas, buscando aqui as formas básicas, ele está usando as fórmulas dos ângulos retos, né, em busca do ícone. E o ícone, ele vai descer aqui, nesse ponto que é difícil leitura, porque não é natural esse código, então todo mundo naturalmente vai ter muita dificuldade de fazer a leitura disso. Você vai precisar ter uma morfologia própria da pintura, você vai precisar ter uma sintaxe própria do ícone. Você vai ter que resgatar uma semântica própria do ícone, onde a gente teria que renomear, por exemplo, falar assim, olha, os ângulos significam coisas negativas. Por exemplo, se a gente fosse pegar uma semântica do valor. Então, a gente diria, os ângulos correspondem a aspectos negativos, as formas circulares às formas positivas. Os ângulos retos correspondem a rusticidade, a brutalidade, a violência. Os círculos representariam a sensibilidade, a tendência ao amor, entendeu? Então a gente teria que ter uma própria morfologia que a semiótica tem que construir, a partir da semiótica total e uma semiótica não total. Bem, pessoal, dando um avanço no tempo aqui, a gente pegando um pouco a década de 40, um pouco a década de 50, a gente vai perceber que o ícone ele retoma para o símbolo, refaz uma ponte, mas com um processo invertido. Antes, a natureza era um motor gerador, né, a fonte de inspiração da beleza da pintura, lá no naturalismo semiótico de pintar o natural, nem que seja ambientes internos, paisagens, árvores, bosques, jardins, piqueniques. E a matriz era a realidade. Então, a imitação da realidade. Quando a gente vem, por exemplo, aqui o Lichtenstein, com essa cultura pop, é invertido. Eu não tenho realidade, eu crio realidade. Então, eu crio eu parto da iconicidade, né, das cores, e crio símbolos. Então, eu crio personagens. Eu celebro personagens, né? Então, como a gente pode ver aqui, nessa criação simbólica, né? Da criação, que a gente vai chamar isso aqui de kitsch, o nome que se dá para isso, para essa cultura pop pós-50, pós-60, que é o kitsch. Mas aí a gente já fica um pouco longe do foco da temática, que é essas curvas de viradas do figurativo para o abstrato e que estão intimamente ligadas às vanguardas, intimamente ligadas ao simbolismo ao fim do século XIX para o século XX. Bem, fechar por aqui, a gente pode estender muito mais, mas espero que eu tenha conseguido dar esse painel da questão do índice, da questão da assinatura
do ato de construir, do momento em que a arte ela se mostra mais como signo do que como natureza. Então ela se diz, olha, eu sou arte, eu sou signo, eu tenho uma assinatura de feitura. Esse processo de abstração, de saída do simbólico para o icônico, de certo modo a retomada para o simbólico, mas na vontade de construir um simbólico, tudo isso está ligado à pintura e à semiótica. Se vocês gostaram do conteúdo, você pode curtir para o algoritmo do YouTube expandir aí o nosso canal. Se optar por se inscrever, esse aqui é um canal de semiótica, também tem conteúdo de literatura. Seja bem-vindo e abraços semióticos a todos.